Bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão. Não está ok? Bom dia àqueles que estão no online, no YouTube. Bom dia a todos. Na verdade, eu não estaria aqui ocupando esse púlpito nesta manhã, pois o meu coração ainda está muito afetado pela partida da minha querida amada Eunice. Mas ela está na glória. Isso me fortalece para que a vida possa continuar e continuar servindo ao Senhor, assim como a vida dela toda foi assim, consagrada ao Senhor. Mas fui chamado às pressas, porque o pregador desta manhã estava com Covid, deu positivo, o Rosinha, o Edson Rosa, e os pastores estão todos já comprometidos com seus compromissos, e eu, na verdade, estava escalado para pregar domingo que vem. Né? Domingo que vem eu estaria ocupando esse púlpito, mas por essa razão fui convocado não digo, mas se desse transferir do domingo para esse domingo, estaria ajudando bastante. Então, por isso que cá estou nesta manhã. E, primeiramente, quero agradecer à igreja pelo apoio, em todos os sentidos, sobretudo pela oração. Realmente, fomos sustentados num momento muito delicados, momentos muito difíceis. A gente se sentia tão fraco, tão impotente, mas sentia o sustento que vinha do algo além, que era do Senhor, porque a igreja estava nos sustentando em oração. Por isso eu estou muito grato à igreja e a todos que realmente, em todos os sentidos, nos apoiaram e nos sustentaram. E se eu ficar citando nomes aqui, você talvez cometeria injustiça. Mas eu sei que uma das pessoas que mais nos ajudou lá no hospital, que eu não podia, nem como marido, não podia entrar por causa do Covid, mas o doutor Mineu, ele como médico, ele pôde entrar, e ele pôde até fazer vídeo, conferência, e tivemos a oportunidade de conversar com a Eunice nos últimos momentos da sua vida. E foi um privilégio tão grande, e eu só tenho a agradecer, a gratidão. Mas tantas outras pessoas que nos ajudaram em tudo, por isso, nossa gratidão. O tema é Missão Holiness. E quando a gente fala em missões, Missão Holiness, tem que voltar para a palavra de Deus. Porque quem ordenou que a igreja fosse uma missionária, uma igreja de missões, foi o próprio Jesus. Então, quando Jesus, depois que ele morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, para nos purificar, nos santificar, perdoar todos os nossos pecados e nos santificar para a vida eterna, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição é a nossa garantia da nossa ressurreição, porque assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente com ele. Então eu sei que Eunice partiu para a eternidade. Ela não foi sepultada, ela foi cremada, mas ela está na glória, ela já está esperando a ressurreição final que acontecerá em Cristo Jesus, porque Jesus prometeu, e essa é a nossa esperança. Então a ressurreição de Jesus é tremenda, é a nossa segurança da nossa salvação, da nossa vida eterna. E depois ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, e teve contato com os seus discípulos,
dando últimos recados, últimas recomendações para seus discípulos. E ele disse lá em Mateus, e também em outros livros, e Marcos também fala. Em Mateus 28, conhecido como a grande comissão de Jesus, recomendando aos seus discípulos. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, nos últimos momentos dele partir, então, para os céus, ele chamou seus discípulos e fez essa recomendação. É conhecido como uma grande comissão para os seus discípulos, serem seus discípulos e não só permanecerem eles nessa fé, que é importante e é necessário, mas também para transmitir para outras pessoas, sair para as outras nações. Assim também nós vemos em Marcos, né? Ide por todo, na outra versão fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E assim os discípulos receberam essa ordem de Jesus. Não foi um pedido, mas foi uma ordem para que seus discípulos, seus apóstolos, cumprissem com essa missão que ele estava pedindo para seus discípulos. E em Atos, nós vemos que os discípulos foram obedientes a esse desafio. E em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, nesse momento em que Jesus estava sendo assunto aos céus, os discípulos foram desafiados a permanecer em Jerusalém para que recebesse o poder do Espírito Santo, fosse batizado, pelo Espírito Santo e fosse enchido pelo Espírito Santo para que eles, então, saíssem ao mundo, cumprir com a sua missão que foi dada a eles. E eles realmente receberam o batismo do Espírito, porque, como já disse na outra vez, na vez passada que eu preguei aqui, que a igreja ainda não existia, a igreja estava se formando com eles. Existia, assim, o povo de Israel, que vivia sob a lei, né? E o Espírito Santo ainda não estava... Já existia, sim, mas não era um ministério atuante como foi da igreja, da graça. Então, o Espírito Santo foi dado porque Jesus falou que eles iam receber Consolador, o Espírito Santo, Conselheiro, que ia ensiná-lo e ia dar poder para realizar a obra de Deus aqui sobre a face da terra, e que eles fossem, então, recebessem o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo estaria iniciando, então, doravante com eles. E o Espírito Santo, e como eu já disse, que lá em Coríntios, capítulo 12 do 1 Coríntios, fala que pelo Espírito Santo nós somos colocados, pelo batismo do Espírito Santo nós somos colocados no corpo de Cristo. A igreja, nós somos o corpo de Cristo, a igreja, que pelo batismo do Espírito Santo a igreja existe, nós existimos, nós temos vida pelo batismo do Espírito, porque somos colocados no corpo
né? Então, não existe igreja sem o batismo do Espírito Santo. Existe a igreja porque houve batismo do Espírito Santo. Assim como os discípulos eram convertidos, sim, mas eles começaram o ministério da graça, da igreja viva, verdadeira, com batismo. E assim somos nós também. E eles foram cheios também do Espírito Santo. Agora, eu já disse que lá em Efésios, capítulo 5, 18, se não me engano, fala que enchei-vos do Espírito, não embriagueis com bebida ou vinho, coisas assim, mas de Espírito Santo. E esse enchimento tem que ser repetido tantas vezes quanto for necessário. É uma experiência que nós podemos experimentar, não só uma vez, mas tantas vezes quanto for necessário, né? E que todos nós podemos experimentar essa graça de enchimento do Espírito. E eles, cheios do Espírito Santo, eles foram chamados até de embriagados, mas eles não estavam embriagados de bebida, mas sim de Espírito Santo. E o Pedro, então, fez a primeira pregação ali, desafiando o seu povo a acreditar naquele que eles mataram. Porque Jesus foi crucificado pelo consentimento do povo judeu, porque fala, crucificam, e Jesus foi crucificado. Então Pedro falou assim, vocês crucificaram, mataram Jesus, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus, não se mata a Deus, né? E é nesse Deus vivo, verdadeiro, que nós abraçamos e cremos e estamos aqui servindo. E ele fez grande pregação. Houve uma conversão de mais de 3.000 pessoas. É impressionante. Então, começou assim, a igreja se expandindo. E começou, como foi dito, que começasse em Jerusalém, né? Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Essa foi a ordem de Jesus para que os discípulos fizessem isso. E eles foram fiéis, cumpriram, obedeceram. E nós vemos as viagens de apóstolo Paulo, né, saindo, então, para a Ásia Menor, e foi fundando igrejas, e várias igrejas foram fundadas. Assim, não só o Paulo, mas outros apóstolos saíram, porque houve perseguição em Jerusalém, na Judéia, por causa dos cristãos que estavam crescendo, e eles foram espalhados para o mundo todo. E o Evangelho chegou a nós, por obediência dos apóstolos, de sair para serem testemunhas de Jesus. E eles saíram testemunhando, isto é, pregando sobre a palavra de Deus, que Jesus é o Salvador. E assim foram passando por séculos, né? E chegou a nós, a Igreja Holiness, primeiro missionário que foi impactado lá no Japão, foi o Monobe que veio aqui ao Brasil. Mas por quê? O pastor Junji Nakada, Nakada, né? Junji Nakada. Ele foi aos Estados Unidos e experimentou o enchimento do Espírito Santo. Ele teve essa experiência lá nos Estados Unidos e voltou para o Japão inflamado, impactado pelo Espírito Santo. E ele, então, fez um grande trabalho de evangelizar todo o povo japonês, visitando cada lar e distribuindo folhetos. E ele fez uma grande obra. Houve um avivamento através dele. Deus o usou e houve uma grande despertamento no Japão. Depois houve aquela Primeira Guerra e foi proibido, então, a pregação do Evangelho, e foi muito limitado. Mas
pastor Monobi, sob as ordens do Jude Nakada, era bispo, então considerado bispo Nakada. Ele veio ao Brasil e começou sua obra aqui, seu trabalho de evangelização. Ele teve poucos anos de vida, ele adoeceu e faleceu, sua família teve que retornar ao Japão. Mas ele deixou semente lançado aqui, né? Ele viajou para o interior de São Paulo e fez uma viagem missionária, com aquelas condições precárias. Não é como hoje, né, que tem avião, tem trens e coisas assim, ônibus, mas trem muito a lenha, sei lá, que faziam viagens demoradas, mas ele fez uma grande obra colocando sementes, né? E primeiros frutos foram... Estava junto com ele o Shimikichi Tanami, depois o Yuasa, Yamazaki e outras famílias lá de Bastos, família Saiki, enfim, família Nomura, lá de Prudente. E a igreja foi se desenvolvendo através desse trabalho do pastor Monobi, que deixou essa semente, e houve sucessores, né? Meu sogro Yamazaki, pastor Dampo e tantos outros, né? Que já partiram para a eternidade, mas eles deixaram esses trabalhos iniciados. Não foram muito fáceis para eles também, mas depois a igreja foi crescendo, crescendo. E essa é a missão da igreja, é ser missionária. E não só os pastores, né? A gente fala os missionários, então, os pastores lá do Japão, o Francis no Peru, e no nosso Brasil Nordeste, o Márcio Sato e outros missionários. Mas não é só isso a missão. A missão é muito mais. A missão é cada um de nós. E nós, se formos olhar a história da igreja, muitas igrejas surgiram com famílias, né? A igreja de Viraçônia, por exemplo, foi da família Tanami. E o Shimori Tanami. Na casa dele funcionava a igreja. E ali surgiu a igreja através da família. Itaquera, por exemplo, começou com a minha família. É um trabalho pequeno, mas a igreja funcionava na minha casa. E eu me converti, o meu irmão também, meus irmãos. O Casunori é pastor lá, já está aposentado, está lá em Caraguá. Eu aqui. Mas são frutos de igreja no lar, na família. E nós vemos que a igreja primitiva, a igreja que se iniciou, eram igrejas que se funcionavam nas casas. Não havia esse tipo de templo, de construções de alvenaria, coisas assim. Não, eram casas simples, mas funcionavam as igrejas nas casas. Se forem ler o livro de Atos, vocês vão ver isso. A igreja funcionava na casa do fulano tal, e a tal igreja funcionava na casa do fulano tal. E assim, também nós podemos ver que a igreja Holiness cresceu assim. Muitas igrejas realmente cresceram nas casas de muitas famílias. Eu não sei outras famílias, mas eu tenho certeza que foi assim. Então, desafio que Jesus lançou para os seus discípulos, e eles foram obedientes, saíram, começando naturalmente de Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. E assim, outros, né, obedeceram. E é por isso que o Evangelho chegou aqui até nós. E a Igreja Holiness, então, tem esse desafio. É conhecido como, agora, esse mês de julho, né, que dia 15 de julho, o pastor Monobi chegou aqui ao Brasil para iniciar, então, a obra de evangelização. Dia 15 de julho é dia Holiness. Mas a igreja Holiness é uma igreja
conhecida como igreja missionária, de missões. Mas fica esse desafio, não fica só os pastores, alguns homens que foram chamados para ir para Japão ou outras nações, ou Nordeste ou Sul do Brasil, mas a igreja local. Cada um de nós somos também chamados por Jesus para sermos discípulos de Jesus, de anunciar sobre o nosso Mestre, que é Jesus, para nossos vizinhos, para nossos amigos, para os colegas de vocês do trabalho, da escola. E assim que faz-se a missão. A igreja se torna a igreja missionária. E não é que eu quero falar, mas Eunice, ela fazia hemodiálise, a vida dela era muito limitada. Mas lá quando ela estava lá no Sened, ela não ficava calada, ela evangelizava as colegas que estavam fazendo diálise ao seu lado, aos enfermeiros, enfermeiras. E quantas enfermeiras que Eunice teve contato lá no Sened veio aqui ao nosso culto. Muitas enfermeiras vieram aqui ao nosso culto. E uma das enfermeiras, a Meg, que vocês conhecem, ela frequenta a nossa igreja aqui. Mas foi fruto do trabalho dela, como fazendo diálise, com toda a sua limitação, ela falava do amor de Deus para as pessoas. Ela ficou pouco tempo aqui no Beneficência Portuguesa, mas ela nunca deixava de falar, ter a oportunidade de falar de Jesus para a companheira que estava ao seu lado, ou para as enfermeiras. E no dia do funeral aqui, de despedida da Eunice, de corpo presente, uma enfermeira veio aqui, que é enfermeira do Beneficência Portuguesa. Pouco tempo que ela ficou. Então, essa é a nossa missão. A missão Holiness é cada um de nós. Somos chamados, desafiados para testemunhar de Jesus, falar de Jesus, a quem quer que seja. Nós temos essa oportunidade, sim. Não precisamos sair na rua dando folheto. Sim, pode sim. Mas aquele que está morando nos nossos prédios, ou contato que nós temos nos serviços, nas escolas, enfim, oportunidade nós temos sim de sermos missionários, testemunhas de Jesus, porque Jesus deixou essa grande comissão não só para os seus discípulos, mas seus seguidores, que foram os nossos antepassados, e agora nós hoje também somos desafiados a sermos testemunhas de Jesus. Essa é a nossa missão, missão Holiness. Eu deixo esse desafio nesta manhã para todos nós, para que a palavra de Deus seja cumprida em nossos corações. E que Deus abençoe a todos aqui. Louvado seja o Senhor. Amém.